Olá, alunos de Desenho Técnico Mecânico 1. Iremos, neste vídeo, dar sequência aí ao que já foi discutido anteriormente sobre o assunto roscas. Já foi então explorado aí em outros vídeos, a teoria, os tipos, a representação real e simplificada. E foi feito também o exercício rosca 01. Neste vídeo, eu farei uma breve revisão sobre esse assunto, tá? E iremos explorar então a resolução do exercício rosca 02. Como já foi comentado, pessoal, em vídeos anteriores, as características geométricas da rosca. Aqui temos a representação de um eixo roscado, seria uma rosca externa, tá? Onde a gente observa aí, no detalhe do filete da rosca, a gente tem aí a crista do filete, tá? Que é esse ponto mais externo, que é o que a gente vai, inclusive, indicar quando representar a dimensão dessa rosca, tá? Através do diâmetro do cilindro. A gente tem a raiz do filete da rosca, que seria o diâmetro do núcleo. Então, essas duas dimensões são importantes para a gente aí na representação na representação simplificada dessa rosca. E eu tenho o flanco do filete da rosca, tá? O ângulo formado aí entre os filetes é o que a gente chama aqui de ângulo entre flancos do filete. Para a rosca métrica, esse ângulo corresponde a 60 graus. E outra característica geométrica importante da rosca é o passo, que é essa distância aí entre as duas cristas do filete da rosca. Na representação simplificada, pessoal, a gente segue a norma NBR 8993, onde em seu item 3.1.1 ele diz que a representação simplificada convencional de uma rosca visível deve ter a crista do filete representada por uma linha contínua larga, tá? Crista do filete, e a raiz da rosca por uma linha contínua estreita. Tá aqui representado, então, a raiz do filete por uma linha contínua estreita. Segundo agora o item 3.1.2 desta mesma norma, recomenda-se que o espaçamento entre as linhas que representam o diâmetro maior e o diâmetro menor da rosca seja igual à profundidade real da rosca, porém respeitando as seguintes premissas. O dobro da linha contínua larga, 0,7 mm, ou o que prevaleça a maior dimensão. Iremos, portanto, adotar uma dimensão por uma questão aí de praticidade. Essa altura H, ou seja, a diferença entre o diâmetro maior e o diâmetro menor, tá? Dividido por 2, né? Essa altura do filete da rosca, representaremos então como 0,7 vezes o passo, sempre fazendo um arredondamento dessa dimensão. 1 milímetro, 1,5, 2, 2,5, tá? Então a gente vai trabalhando aí em 5 décimos. Nesse slide, pessoal, eu faço também aqui uma revisão sobre a representação, então, simplificada das roscas, tanto para a rosca externa, onde a gente tem aqui a elevação e a vista lateral, onde a gente pode destacar aqui a cota, sempre no diâmetro externo, tá? E a representação aqui do filete da rosca, tá? Através dessa linha contínua estreita. Na vista elevação, a gente tem aqui a representação desse 3/4 de volta, tá? Onde ele pode estar aí em qualquer um dos 4 quadrantes. Na rosca interna, da mesma forma, a cota para o diâmetro, para o maior diâmetro, tá? Onde a gente tem aí a representação do diâmetro do furo da broca e a representação em 3/4 de volta do filete da rosca. Na vista lateral, a gente tem aqui em corte total a representação do diâmetro do furo e o filete da rosca, onde a gente observa que a achura invade o filete da rosca, chegando até o diâmetro da broca. Aqui a gente também tem a representação de um escariado dos dois lados. Nesta vista lateral, a gente observa essa mesma representação, agora sem o escariado, tá? Com as linhas tracejadas para o furo e para o filete da rosca.
Então, nessa vista, fica difícil a gente confirmar se é uma representação de furo roscado ou se são dois furos, um ao lado do outro, com diâmetros diferentes. Tá? Daí a vantagem de se representar através do corte. Nesse slide, pessoal, a gente tem algumas representações simplificadas de furos roscados. Um furo passante, nesse primeiro caso, onde a gente observa aí o escariado dos dois lados, né, o furo com o diâmetro da broca, e aqui a representação do filete da rosca. Lembrando aí a cota sempre para o diâmetro maior. Nesse caso, a gente tem um furo não passante, que a gente chama de furo cego. Tá? É importante mencionar aqui o ângulo de 120 graus na ponta do diâmetro que foi feito aí pela broca. Tá? O comprimento da rosca, dado aqui por uma linha larga. E aqui a cotagem do diâmetro maior da rosca. Nesse caso, pessoal, agora a gente tem aqui a representação da rosca externa em corte parcial. Tá? A gente observa aqui a representação do filete da rosca também. Nestes dois casos, pessoal, a gente tem a montagem já de um parafuso. A gente vai ainda estudar isso na próxima aula, mas a gente tem aqui a representação já de um parafuso, e é importante mencionar a coincidência entre o diâmetro externo do parafuso com o diâmetro roscado. A coincidência aí do filete da rosca com o furo da broca. Tá? Lembrando aqui, na rosca, o diâmetro do filete da rosca, a linha estreita, e o diâmetro da broca, do furo, né, realizado pela broca, linha larga. Nesse caso aqui, pessoal, para um furo agora cego, não passante, é importante observar o que já foi comentado também aí em vídeo anterior, a distância que se deve colocar entre o término da rosca e o posicionamento do parafuso. Eu posso utilizar aí a medida do raio da rosca ou 3 vezes o passo. A mesma coisa ocorre para a distância que devemos deixar aí entre o término do furo, que foi feito pela broca, em relação ao término da rosca, que foi feito com o macho. Também utilizaremos aí 3 vezes o passo. E por fim, nesse slide, pessoal, temos aí a representação de uma montagem de um parafuso que fixa duas peças. Então eu tenho que ter aí a furação com a broca, o rosqueamento e aí a montagem do parafuso, tá? Com as linhas coincidentes aqui, ó. Nessa parte a gente tem a representação então da entrada do parafuso em um furo com um diâmetro maior, então a gente observa aqui uma folga, tá? E por fim a cabeça do parafuso, promovendo aí a força de fixação contra a rosca. Mas esse assunto será explorado na próxima aula, em maiores detalhes. Agora no exercício rosca 02, pessoal, esse exercício já foi parcialmente explorado aí em vídeo anterior, eu vou fazer apenas um complemento. O que se pede aqui são roscas na posição A, rosca métrica série comum com diâmetro de 12, profundidade de 18 milímetros. E roscas na posição B, em polegada, UNC, diâmetro 5/8 de polegada, passante. A escala do desenho, escala 1:1. Então, relembrando aí, pessoal, a consulta às tabelas, a gente pode observar aí que, para o caso da rosca métrica M12, se a gente consultar aqui, ó, rosca métrica comum, tá? M12, o passo é de 1,75. O que isso significa? Lembrando que a gente vai utilizar aí a altura do filete da rosca como 0,7 vezes esse passo, 0,7 vezes 1,75, a gente teria aí uma altura de 1,22. Iremos arredondar esse número, tá, para 1 milímetro. Tá, pessoal? Então, na prática, significa que o diâmetro externo da rosca é 12 milímetros e que o furo que eu vou fazer com a broca, aquela que tem a linha contínua
larga, vai ter então um diâmetro de 10 milímetros, considerando a altura do filete de 1 milímetro para cada lado. Agora, observando aqui a tabela de roscas em polegada, que também já foi apresentada a vocês em vídeo anterior, a gente tem aí a rosca na posição B. Ela tem aí um diâmetro de 5/8 de polegada, tá? Diâmetro nominal em polegada, e aqui o diâmetro em milímetros. A série é a série comum, tá? Com 11 fios por polegada. Então, significa o que para a gente, pessoal? Eu vou tomar aqui o diâmetro de 15,875 como referência, tá? Arredondando aí, eu teria um diâmetro roscado, tá? De 16 milímetros. Fazendo aí uma analogia, para termos aí de simplificação, eu posso tomar ali o passo para uma rosca M16 como referência. Tá? Para a rosca M16, eu teria um passo aí de 2 milímetros. Tá? Fazendo aí o 0,7 vezes esse passo, a gente teria 1,4 de altura do filete, ou 1,5, arredondando, 1,5 de altura do filete. Isso quer dizer que quando a gente for representar então essa rosca passante no desenho, eu vou utilizar ali o diâmetro de 15,875 ou arredondando 16 milímetros de rosca e 13 milímetros de furo da broca, considerando ali 1,5 de altura do filete para cada lado. Entendido, pessoal? Apresentando a solução para vocês, ó. A gente tem a representação da cota aqui M12, que é o diâmetro externo. No detalhe aqui, ó, a gente tem a representação do furo da broca, tá? Em linha contínua larga. A representação aqui dos 120 graus. E essa distância entre a linha estreita, que representa o filete da rosca, e a linha contínua larga, que representa o furo da broca, é uma distância de 1 milímetro. 1 milímetro para cada lado, ou seja, o furo da broca teria aí 10 milímetros de diâmetro, que não é cotado. Desse lado aqui, desse lado temos a cota da profundidade da rosca, tá? Que se limita até essa linha de traçado largo. A representação agora do furo roscado em polegadas, pessoal. Primeiro, a informação que vai na cota 5/8 de polegada, traço 11, que representa 11 fios por polegada, tá? O NC, que é a rosca de série comum. A representação desse caso, pessoal, segue o mesmo procedimento do caso anterior. 5/8 de polegada, que corresponde aqui ao diâmetro de 15,875 milímetros, tá? Seria o furo, seria a representação da rosca. E temos aqui a representação, através de um furo passante, do diâmetro também da broca, tá? Onde a altura aí do filete foi considerada, fazendo lá uma analogia à rosca métrica, onde eu teria o passo de 2 milímetros, como já explicado, foi considerado aí 1,5 como altura do filete da rosca. Na representação agora, pessoal, da vista superior, temos que representar o furo da broca, tá? Linha contínua, larga, o diâmetro da broca, tá? No caso aqui da posição A, seria um diâmetro de 10 milímetros, e a representação do diâmetro roscado, que corresponde a 12 milímetros, numa representação aí de 3/4 de volta. A mesma coisa foi feita aqui para a posição B. Então temos a representação do furo da broca em linha contínua larga. Para esses 5/8 de polegada, a gente considerou um diâmetro de 13 milímetros, descontado já a altura do filete, de 1,5 para cada lado. E o diâmetro externo, esse sim, representando aí o diâmetro da rosca de 5/8 ou 15,875 milímetros, ou 16 milímetros aí arredondando. Tá, pessoal? Outra coisa importante que a gente não pode esquecer nesse exercício é a representação ou a indicação do corte. Tá? Então eu tenho aqui ó, o plano secante representado,
a indicação da direção do corte, tá? E o nome do corte aqui logo abaixo da elevação em corte total, corte AA. No próximo exercício, pessoal, a segunda parte aí da folha rosca 02, tá? Foi pedido aí para desenhar a representação da rosca nas vistas elevação e lateral e cotar somente a rosca. Então, trata-se de uma rosca métrica fina, com passo 2 milímetros. Lembrando agora que a gente faz a indicação na cota do passo, quando não se trata de passo de série comum. Tá? Para a série fina, a gente representa aí o M, que seria a rosca métrica, o diâmetro dessa rosca, no caso aqui a gente vai medir, e o passo da rosca, que eu já sei que é 2 milímetros. Tá, pessoal? O comprimento útil 64 milímetros. A primeira coisa que a gente tem que fazer nesse exercício, ó, é observar a escala. Uma escala 1:2, eu tenho então o desenho feito numa escala de redução, 2 vezes menor do que a medida real. Na representação da cotagem, a gente sempre indica a medida verdadeira. Tá? Então eu sei, por exemplo, que eu vou indicar ali o comprimento útil de 64 milímetros, o passo de 2. Para pegar o diâmetro real, pessoal, eu meço com a régua esse diâmetro dessa ponta de eixo. Medindo com a régua, a gente chega aqui numa dimensão de 21 milímetros. Como eu tenho o desenho na escala 1:2, isso representa, então, um diâmetro M42, tá? O dobro da medida ali daí pela régua. Então, seria M42 por 2, para um comprimento de 64 milímetros. O comprimento de 64 milímetros, então eu vou fazer a cotagem aqui da extremidade da ponta do eixo e vou fazer aqui um deslocamento de 32 milímetros, que é a medida na escala 1:2. Apresentando a solução já do exercício, pessoal, então temos aqui ó, a representação da cota partindo aqui ó, da extremidade da peça até o comprimento, que na medida lida pela régua seria 32 milímetros, com a cota de 64 na escala 1:2. Aqui o diâmetro externo, então, a representação da cota M42 por 2, porque é uma rosca métrica fina. Tá? O diâmetro externo aqui, então, lido, seria um diâmetro de 21 milímetros. Tá? Essa altura aqui do filete, o passo 2, 0,7 vezes o passo, né, daria aí 1,4 milímetros. A gente pode arredondar para 1,5. Tá? Então, essa altura aí do filete, da rosca, a gente pode considerar aí, na escala 1:2, 1 milímetro. Na representação agora da elevação, a gente tem o diâmetro externo coincidente aqui com o M42, né? Ou seja, 21 milímetros. E o diâmetro aqui do filete da rosca, a representação do filete da rosca em 3/4 de volta, linha estreita, tá? Coincidente com o diâmetro interno aqui. Ó. Então essa é a solução do exercício.